Esse vídeo é para falar sobre fé, e fé é convicção. Então, antes de eu falar um pouquinho de como isso pode ser aplicado na sua vida, eu quero ler um texto que eu amo, que é de Hebreus 11. Lá no início de Hebreus 11 fala assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter filhos. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E aqui eu amo essa parte, gente. Quanto mais preciso dizer, isso lá no versículo 32, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, de tantos profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessa, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força e eles se tornaram poderosos. Olha a força desse texto, isso aqui é sensacional. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Quando a gente não tem convicção, quando a gente não tem fé, a gente cria uma barreira na nossa mente, no nosso coração, que nos faz incapazes de acreditar no nosso potencial. Quando nós não temos convicção, quando a nossa mente ela se permite se alimentar de pensamentos negativos, coitado de mim, olha da onde eu vim, olha pelo que eu passei, a gente não consegue evoluir naquilo que a gente tanto deseja, almeja na nossa vida. E eu quero dizer algumas frases para vocês e quero que vocês repitam elas diante do espelho quando vocês tiverem dúvida das convicções de vocês. Há sempre um meio de inverter situações que eu estou se eu me empenhar. Não existe fracasso na vida. Sempre há êxito se eu conseguir enxergar o que aconteceu e aprender algo novo com isso. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. A qualquer momento eu posso mudar toda a história da minha vida se eu tomar uma decisão correta. Acontece o seguinte com a gente. Eu tinha um professor de dermatopatologia, uma professora, que ela sempre falava isso. Vocês são a geração todinho, né? Vocês querem tudo pra ontem. E muitas vezes quando a gente julga no nosso coração que algo não está dando certo com a gente, né? A gente não tem mais convicção, fé de que Deus pode mudar aquela situação. Pode ser que nós estejamos um pouco adiantados, que a gente não tenha dado tempo de tudo acontecer, o tempo de Deus para as coisas. E aí isso precisa nos alimentar com fé, crendo que no tempo certo as portas se abrirão, né? Nenhum momento assim a gente vê na história de Jesus e de grandes homens, né? Grandes vencedores, que foi fácil o tempo todo. Muitas portas se fecham no meio do caminho, né? Quando a gente conhece o dono do KFC, você sabe, né? Daquelas franguinhos crocantes que o pessoal come. Ele estava completamente quebrado, ele estava beirando 70 anos, algo assim, quando ele começou a efetivamente dar certo com o frango dele. Ele bateu em mais de 1000 restaurantes com a receita dele, até que efetivamente alguém comprasse e ele conseguisse se tornar uma pessoa bem-sucedida. Mas ele acreditou, ele tinha perdido tudo, ele estava sozinho, e lá beirando 70 anos já, na fase madura dele, ele começou a acreditar no potencial daquela receita, naquilo que ele tinha, numa história de família. E tu imagina muitas portas se fecharam até que uma se abrisse. Por isso que a nossa fé não tem que ser baseada em tempo, a nossa fé tem que ser baseada em convicção, perseverança e ações que aprovem isso. Quais são essas ações que a gente pode tomar? As ações são ações práticas das nossas palavras, daquilo que a gente diz e como a gente reage também diante das tribulações. Uma coisa é você dizer que uma situação foi desafiadora, outra coisa é você dizer que foi péssimo, né? A gente tem uma leitura completamente diferente do mesmo assunto se a gente traz ele de uma forma diferente, certo? Então tenha base na sua fé, tenha convicção das suas necessidades, foque naquilo que efetivamente você quer fazer e dali você pode traçar uma história de alegria e de plenitude. Espero que esse vídeo chegue no coração de vocês.